É, não foram apenas os muçulmanos ou árabes, como um grupo religioso cultural, que praticaram tráfico de armas no sul da Rússia. O que ocorreu foi que durante e após a guerra de Chechênia, de 94 a 96, 99, 2009, grupos armados e redes criminosas, que em muitos casos tinham integrantes de maioria muçulmana, atuaram no comércio ilegal de armas no Cáucaso. O fator principal não é religião, é sim conflito armado, tá? Ilegal, é basicamente isso. Dos anos 90 a 2000, o sul da Rússia, Chechênia, Daguestão, esses lugares passou por guerras separatistas, atuação de milícias locais, presença de combatentes, tá? Estrangeiros vindos do Oriente Médio e Afeganistão. O nome era Jihaditas, né? Jihaditas. Enfim, você vai ter uma crise econômica após o fim da primeira parte dessa história, né? Você vai ter uma crise econômica da primeira parte dessa história. Essa história tem várias partes. Após o fim da União Soviética, você teve uma crise econômica. Esse cenário favoreceu o surgimento de um mercado legal de armas bastante ativo, tá? Enfim, e quem participava do tráfico? Milícias separatistas chechenas, grupos criminosos locais sem ligação ideológica, combatentes de origem islamita, né? Estrangeiros que financiavam e treinavam guerrilhas, oficiais e militares corruptos da União Soviética, dos Balcãs, que vendiam armamento para lucro pessoal. Ou seja, era uma rede mista envolvendo tanto o crime organizado quanto facções insurgentes. Digo, insurgentes. Enfim, a origem disso tudo, você vai ter ali depósitos soviéticos abandonados, tá? E, tipo, o motivo disso foi o colapso da União Soviética, grandes armazéns mal guardados, tá? É basicamente isso que levou. Um dos motivos, basicamente isso, mas tem vários motivos. Você vai ter guerra na ex-Yugoslávia, né? Produziram grande oferta de arma no mercado negro, é basicamente isso. Tô aqui falando do básico, tá? Você vai ter o mercado negro no Oriente Médio, parte do financiamento ideológico da insurgência, né? Mas tipo, não eram armas pesadas, tá? Eram armas leves. Eram armas leves. Não eram armas muito grandes. Tipo, você vai ter fuzis automáticos, AK-47, entendeu? AK-34, é basicamente isso, pessoal. Você não vai ter nada muito pesado de lá. Nada muito pesado. É, a AK-47 vai servir para o combate de infantaria, né? Você vai ter metralhadoras leves, RPK, PKM, enfim. Você vai ter o apoio de fogo, né? Basicamente isso. Você vai ter o que mais ali? Você vai ter lançador de granada, RPG-7, o nome legalzinho. Ataques a veículos em posições fortificadas, né? Basicamente isso. Você vai ter explosivos improvisados, insumos comuns, mais detonadores. Eu posso citar isso como exemplo. Você vai ter emboscadas contra patrulhas por meio disso, né? Você vai ter. Nossa. Você vai ter pistolas e submetralhadoras, tá? Operações clandestinas serve para isso. Enfim, armas pesadas eram raras devido à logística e dificuldade de ocultação. Mas a Rússia tentou sufocar o tráfico, tá? Reforçou a parte militar nas fronteiras, né? Especialmente na Geórgia e Azerbaijão, né? Operação militar de contra a insurgência, operação de inteligência para rastrear rotas e financiadores, programa de compra de armamento, pagamento em troca de entrega de armas, acordo com clãs e lideranças locais para interromper as milícias, enfim. Apenas repressão não resolve, tá? Por isso o conflito se estendeu por anos. Mas o tráfico diminuiu em 2010. O fortalecimento do controle político de Moscou sobre a religião, eliminação ao exílio de líderes insurgentes, deslocamento de combatentes para a Síria e Iraque após 2011. Não se trata de religião, cara.
Eu tava vendo assim, os muçulmanos participaram do tráfico de armas no sul da Rússia. Não, não se trata só de religião. É colapso estatal, guerra separatista, crime organizado, enfim, tudo parte de uma história. Tá. As armas mais comuns eram AK-47, AK-64, PM, PKM, PR, não, é RPK, RPG-7, explosivo improvisado, enfim. É basicamente isso, pessoal. Basicamente isso. Então, se não é só os muçulmanos que estão nisso daí, por que você coloca eles no meio? É, isso é de forma generalizada, né? Sobretudo mídias ocidentais, analistas, né, dos anos 2000, 90, analistas mal informados, em alguns casos propaganda política russa da época, Moscou para justificar a Segunda Guerra na Chechênia, né, de 99 a 2009, é porque teve várias, essa história que tem várias partes, tá? Por isso que eu falei, a crise econômica foi uma parte da história da queda da União Soviética. Eu separei em várias partes essa história aqui, tá? Eu não coloquei essa história em uma única parte. Tem várias partes que eu quero citar, enfim. Moscou, para tirar a linha, né, deles, enquadrou o conflito como parte da guerra global contra o terrorismo islâmico e discursou que o discurso, né, que cresceu, né, discursaram, né, é, discursaram isso após 11 de setembro de 2001. Isso ajudou o Kremlin a apresentar o conflito não apenas como repressão às separatistas locais, mas como combate a terroristas nacionais, entendeu? Com o tempo, muitos veículos da comunicação simplificaram a narrativa, tá? E o público passou a associar chechenos ou muçulmanos do Cáucaso diretamente terroristas, o que é incorreto, o que não é correto. Na realidade, a maioria dos muçulmanos do Cáucaso não participou de guerras ou conflito, eram civis que queriam estabilidade e sobrevivência. É, e como terminou o conflito? Após a guerra da Chechênia de 99 a 2009, a Rússia reconquistou a capital e impôs o governo pró-Moscou. Enfim, é basicamente isso. Você vai ter o ex-Mufti checheno que rompeu com os separatistas, foi nomeado presidente. Após o assassinato em 2004, seu filho Razan assumiu o poder com apoio direito de Vladimir Putin. Enfim, por 2009, Kremlin declarou oficialmente o fim das operações terroristas. O governo local passou a controlar a Chechênia com autonomia política parcial em troca de lealdade total a Moscou. Guerrilhas restantes se fragmentaram e parte dos combates migrou para o Turquestão. Enfim, basicamente isso. Chechênia se tornou-se uma república formalmente russa, governada por Razan, com um regime autoritário, a paz aparente, mas forte repressão e controle, tá? O tráfico de armas caiu muito porque Moscou militarizou as fronteiras e desmantelou as principais redes insurgentes, tá? É basicamente isso, pós-guerra de 2010, né? É isso. Nossa, meu cabelo parece daquele cientista maluco, rival. Olha aqui, ó. Quando eu não pentio ele fica parecendo aquele cabelo de astro. Enfim, fiquem em paz. Fiquem em paz, tá bom? Enfim, é algo que eu achei interessante, porque como eu cheguei a pesquisar sobre isso? Eu estava na internet, aí, um cara falou assim, a culpa, meu cabelo de Albert Einstein aqui, a culpa do tráfico de armas no sul da Rússia foi por conta dos muçulmanos. Não, não, não. Foram vários fatores, tá? Vários fatores. E é basicamente isso.